Saravá as almas! Axé, a bênção dos meus mais velhos, a bênção dos meus mais novos. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o dia 13 de maio e sobre a nossa entidade, se não a mais amada da Umbanda, uma das mais amadas da Umbanda, que são os pretos e pretas velhas. Não dá para falar de Umbanda sem falar da escravidão, sem falar da resistência negra, sem falar de tudo que o negro sofreu, e ainda há resquícios dessa época tão perversa da história do Brasil. Dia 13 de maio de 1888 ocorreu a Lei Áurea. Se a gente for lá ver os livros de história, colocam a princesa Isabel como primordial, onde ela assinou o decreto libertando todos os escravos do Brasil. A priori, no primeiro momento, parece que é algo bom. E, de fato, ser livre é algo fundamental. Porém, o negro, antes dessa libertação, ele vinha sofrendo, ele foi resistência o tempo todo e ainda é. E essa data, dia 13 de maio, onde foi a liberdade e, ao mesmo tempo, foi a maior prisão deles, eu poderia dizer assim. Quando eu falo isso, não é estudo de crença, de fé, da religião, eu falo isso com mais afinco como um cientista político. Por quê? O que aconteceu no dia 13 de maio de 1888? O negro ganhou sua liberdade, onde ele trabalhava às vezes na fazenda, forçadamente, e de repente ele ganhou sua liberdade. Ou seja, os brancos impediram eles de continuar em suas fazendas, de continuar aonde eles moravam, por mais que era senzala, por mais que era, enfim, às vezes lugares de difícil acesso, eles tinham um lugar para morar, eles tinham o que se alimentar, o que comer. Era ruim, era muito ruim. Mas essa liberdade, essa lei, foi como uma expulsão desses escravos, advindo de outros trabalhadores, diga-se de passagem, os italianos, foi muito forte no Brasil, alemães também, que vieram para trabalhar nas lavouras, onde os negros trabalhavam. Só que os italianos, os alemães vieram também com um trabalho muito sofrido, porém ganharam um lugar para morar e tinham o seu pequeno e mísero salário. O negro ele foi obrigado a se exilar. Ele foi obrigado a continuar suas crenças, continuar a sua cultura e continuar a sua vida liberto de tudo isso. Então, da noite para o dia, o negro foi chotado, foi jogado fora da onde morava para viver. Ele nem sabia onde iria viver. Foi aonde começou os mutins dos negros, os quilombos se tornaram a casa de praticamente todos os negros, e os morros das maiores cidades do Brasil, Rio de Janeiro, até alguns de São Paulo, Bahia, se tornaram os lugares onde os negros conseguiram se manter, onde a cultura negra conseguiu se manter até os dias de hoje. Então, falar de dia 13 de maio é uma data muito simples e muito simbólica para dizer o quanto que o negro e a negra representam o nosso país. Então eu quero aqui, meu muito obrigado aos negros e às negras. Por muitas vezes a gente vê os preconceitos, os pré-julgamentos por causa da cor da pele, mas se a gente for ver um pouquinho da história, é muito doloroso saber o que o ser humano foi capaz de fazer. Devido a esse pequeno contexto histórico, dentro da Umbanda nós cultuamos os anciões da Umbanda, que são os pretos e pretas velhos. Saber que o branco
chicoteou, tirou vida, maltratou, humilhou os negros e hoje eles estão num outro plano, no espiritual, e eles vêm através de espírito, através da incorporação, para ajudar seja quem for. O preto velho não vai ver se é um descendente de branco para não poder ajudar. Muito pelo contrário. O preto velho, a preta velha, ele vem aconselhando, ele vem benzendo porque ele quer que as coisas sejam simples, que as coisas sejam humildes e que as coisas sejam verdadeiras. E aí que eu entro num ponto, até que ponto a entidade consegue fazer isso e conseguir perdoar tudo, 500 anos de escravidão praticamente. Eu falo 500 anos porque ainda há resquícios da escravidão, ainda não acabou a verdadeira escravidão. Há uma escravidão moral, onde há preconceitos, onde algo dá errado, a gente já fala que foi o negro que fez. E ainda hoje há resquícios, porque parece que tudo que acontece de ruim, sempre tem o verbete, sempre tem esse preconceito que se fala, tinha que ser um negro, tinha que ser preto, né? Usam esses termos que infelizmente está enrustido e embutido em nossa cultura. Então quando eu falo que eu sou umbandista, automaticamente eu tenho que ter consciência que a minha Umbanda, que todos os terreiros de Umbanda só são terreiros e só são uma religião devido a essa resistência e, diga de passagem, ousadia dos negros desde 500 anos atrás. 13 de maio é uma data muito simples e muito simbólica para representar tudo isso. O preto velho, como eu disse anteriormente, ele é o nosso ancião da Umbanda. Então, diga de passagem o nome, preto velho, porque simbolicamente ele já vem corcunda, muitos precisam de bengala, eles falam baixinho, tem muitos que falam com português muito arcaico, português muito antigo. É bem complicado às vezes de entender. Tem que ter um carinho especial e um zelo especial para eles. Hoje, dia 13 de maio, comemoramos o dia deles na Umbanda, onde nós damos de comer para eles, que é muito simples também, para homenagear o fruto dessa geração, o fruto das gerações passadas. Fazemos a feijoada. Sabemos que a feijoada foi o negro que criou, porque recebia restos do branco. Casa Branca pegava as melhores partes do porco e deixava os restos para os negros. E os negros criaram então a feijoada, com a orelha de porco, com o focinho, com a perninha do porco. E aí criaram a feijoada. Hoje nós fazemos a feijoada para o preto velho no terreiro de Umbanda, com restos não. Nós não usamos resto mais para tratar dos nossos anciões. Nós colocamos as melhores carnes possíveis para fazer a feijoada, para homenagear realmente, porque se não fosse o preto velho e a preta velha, nós não teríamos a Umbanda que é hoje. Para finalizar, eu quero novamente esboçar minha gratidão enquanto dirigente de terreiro, a todos os negros e negras ainda existentes, aos ancestrais negros e negras, e pedir a bênção dos anciões, a bênção dos nossos pretos e pretas velhas, em especial ao preto velho que eu trabalho, tenho muito orgulho, que é o Pai Guiné, e pedir a bênção dos meus mais velhos e a bênção dos meus mais novos. Até! Saravá, alma!